saudar na pessoa de Vossa Excelência, Sr. Dr. Emílio Rui Vilar, a Caixa Geral de Depósitos, como duplamente anfitriã deste prémio, é reconhecer o seu papel nacional e reiterar a aposta no que ele traz consigo de futuro. Louvar o Expresso pela criação do prémio é agradecer-lhe, na pessoa do Dr. Francisco Pinto Balsemão, o mesmo chamamento de passado, presente e futuro desde 1987. Chamamento indissociável da personalidade sempre pioneira do hoje Presidente do Júri do Prémio. Personalidade sempre pioneira porque foi precursora, porque se mantém atuante, porque se rejuvenesce a cada dia que passa, virada para o desafio de um Portugal mais moderno, mais informado, mais culto e ainda mais universal. Evocar, como fez o Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão, o Sr. Presidente Mário Soares, o Sr. Professor Dr. João Lobantunes, o Sr. Dr. Miguel Veiga, é homenagear a um tempo marcos notáveis da nossa cultura, mas também sublinhar a institucionalização do Prémio Pessoa. O Prémio Pessoa deste ano foi atribuído a um escritor. Parece uma redundância dizer isto, que todos sabem, mas talvez não seja. É um facto que a extraordinária projeção que Frederico Lourenço conquistou na cultura portuguesa se deve muito aos seus trabalhos de tradução, nomeadamente da Ilíada e da Odisseia, ou mais recentemente, e ainda em curso, uma versão portuguesa da Bíblia grega. Num tempo como este que vivemos, quando as hierarquias e os fundamentos culturais nem sempre estão muito nítidos, Frederico Lourenço devolveu-nos o cânone ocidental e universal. Mas o que gostava de acentuar é que não se trata apenas de reconhecermos as capacidades de um tradutor, excelente que seja, mas o talento da recriação linguística, onde questões como a clareza e a beleza estão sempre em causa. Isto é assim nas traduções do nosso premiado, porque é assim nas suas ficções, ensaios e textos autobiográficos ou memorialísticos. Com os seus escritos ficcionais, culturalistas, biografistas, muitas vezes à clé, Frederico Lourenço renovou ou estimulou uma ficção portuguesa parecida com aquela que em França se chama autoficção, com uma vertente daquilo a que no panorama anglo-saxónico se designa como campus novel. As visões transpostas e mais ou menos paródicas do mundo universitário. Pode um desejo imenso de 2002 e os livros subsequentes seguiram a conhecida e ajuizada injunção escreve sobre aquilo que conheces, trazendo a ficção portuguesa para territórios pouco explorados, onde o sarcasmo e a fragilidade convivem, onde a sofisticação e a afetividade não são estanques, e as questões da identidade sexual, das personagens, do narrador, do autor até de Camões, conquistam direito de cidade. O mesmo se diga dos escritos memorialísticos, marcados pela candura e a crueza, mas sem crueldade ou azedume, e nos quais o autor nos confessa uma educação cosmopolita, os gostos classicistas e estrangeirados, a admiração por um pai brilhante mas distante, o percurso académico, a vida amorosa, a preferência pela música e a dança clássicas, a descoberta do grego antigo, a relação intermitente e difícil com o catolicismo. Durante anos, Frederico Lourenço manteve um público fiel e manteve-se fiel a uma pequena editora de catálogo imaculado, as edições Cotovia, do inesquecível André Jorge. Tanto na ficção como nos escritos autobiográficos ou ainda nos ensaios sobre temas gregos, o galardoado desta noite afirmou-se
como um dos expoentes de uma erudição legível ou de uma legibilidade erudita. E, entretanto, aconteceram, como era inevitável que acontecesse, os clássicos. A Ilíada e a Odisseia são, ao mesmo tempo, histórias de aventuras, exemplos humanos, repositórios das paixões, alegorias e moralidades, textos abertos à interpretação de cada tempo e de cada imaginação. São, como a Divina Comédia ou a Comédia Humana, protótipos de livros universais e intemporais, ainda que tenham passado séculos, que aquela língua já não seja falada e que Homero não fosse exatamente um autor, como hoje o concebemos, mas uma designação autoral que não sabemos a que correspondeu em termos empíricos. Durante séculos, as artes e as letras do Ocidente viveram à sombra dos poemas homéricos e de outros textos gregos ou latinos. De tal maneira que não se compreende a poesia ou a pintura até à Idade Moderna sem a mitologia, os episódios emblemáticos, as metamorfoses, os deuses e os heróis. Agora que essa matriz se perdeu e que a cultura clássica se esboroou, infelizmente, traduzir a Ilíada e a Odisseia, uma tradução vivida, harmónica, sedutora, é um dever de memória. E sabendo disso, Frederico Lourenço também fez versões de ambos os textos contados às crianças. Um gesto de professor, possivelmente, mas antes do mais, um gesto de civilização. E por fim, a Bíblia, a leitura infinita. A Bíblia a que Frederico Lourenço tem dedicado um trabalho verdadeiramente monacal, de estudo, disciplina, constância. De modo que já temos 2 volumes com os Evangelhos, as Cartas de São Paulo e outros textos. E teremos daqui a poucos anos a Bíblia completa. Que Frederico tenha escolhido a chamada Bíblia grega e não a mais canónica Vulgata em latim é muito significativo. Pelo ineditismo, sem dúvida, ainda mais para um tradutor individual, não um coletivo de sábios. Pela afinidade à matriz grega, evidentemente. Mas, sobretudo, como o tradutor tem explicado, pela possibilidade de lermos uma Bíblia diferente, com linguagem diferente, com conceitos diferentes. Uma Bíblia grega, não uma Bíblia judaico-romana. Há neste projeto a vontade quase utópica de encontrar uma Bíblia literal, que não é a literalidade dos fundamentalistas, mas dos textualistas, os que buscam com afinco o significado exato dos termos, que em grego é muito diferente do que é em hebraico. As abundantes e minuciosas notas destes volumes têm como objetivo essa transparência, um diálogo direto com aquilo que o texto original diz, não necessariamente com o que quer dizer, ou antes com o que nós queremos que diga. Há ainda, pergunto-me, se não subliminarmente, a mesma saga da redescoberta do clássico, aliada ao ecuménico, trazendo-nos à memória São Paulo e as suas querelas com São Pedro sobre os ritos judaicos e a sua atenção ao mundo grego. Frederico Lourenço deu-nos uma Bíblia para crentes e não crentes, e ainda para todos os que não sabem em que categoria estão. Mas uma Bíblia literária, em que o esplendor da palavra fosse como que prova suficiente da existência de Deus, quer dizer, do Deus da literatura.